O Cuiabano está vendido para o Nottingham Forest, é verdade, mas joga o Mundial e atraiu a atenção da Europa por isso. Tá de volta o Visão para Jogo para falar de Botafogo novamente, para falar do Cuiabano que foi muito bem, não só como lateral esquerdo, mas também em outra posição, como um ponta esquerda, como um jogador de fase terminal de último terço com o Renato Paiva. Matheus Santana sabe tudo de Botafogo e sabe tudo do jogo do Cuiabano, que atraiu o olhar europeu, já foi vendido, mas ainda ajuda o Botafogo no Mundial, né? Muito bem, o Cuiabano atraiu a atenção do mundo, né, do futebol inglês principalmente, né, porque vai para o Nottingham Forest. Ele aproveitou muito bem essa oportunidade que ele teve no Botafogo, tá? No Grêmio ele teve bons momentos, fisicamente deixou um pouco a desejar, o Grêmio acabou liberando ele para o Botafogo, e aí no Botafogo ele se encontrou, Vicenzo. É um cara que chama a nossa atenção, porque tem arranque, tem força, tem um bom drible, tem uma boa finalização, um bom entendimento de jogo na parte ofensiva principalmente. Não é um lateral defensivo, é um cara que tem muito mais característica de um ponta. Sim. E a gente vai começar entendendo aqui na análise, tá, Vicenzo? Sem muita enrolação, tá? Para mostrar o Cuiabano aqui nessa linha defensiva, como ele é um lateral que costuma sempre sair com bastante qualidade com a bola no pé mesmo, né? E sempre fazendo esse tipo de ultrapassagem. Então você vê como ele é o cara que arrasta o time do Botafogo para cima. Sim. E ele só é parado na falta naquela oportunidade, né? Aqui mais uma jogada onde ele tá de novo na linha defensiva. E o que acontece com a maioria dos laterais? Que ele passa mais fácil do lado, ele vai, abre, se movimenta. Para o Cuiabano, muitas vezes, ele é tão confiante nessa condução de bola dele, no drible, que ele faz isso aí, ó. Você vê que ele sai ele mesmo costurando e já leva o time todo do Bahia para o campo defensivo, né? Então, você vê algumas situações em que o Cuiabano é o principal responsável por tirar o time do Botafogo de trás, com condução, com drible, com arranque, com força que ele tem, né? Você vê essa jogada que ele vai fazer aí, ele vai costurando no meio de todo mundo ali e ele tem força, né? É difícil para os jogadores adversários, tem explosão, difícil para os jogadores adversários conseguirem tirar a bola dele, né? E ele acaba sempre tendo uma atitude ali na frente do gol, né? Ele é um cara que finaliza bastante a gol. Sim. Agora a gente vê algumas situações dele na última linha do Botafogo, e aí é onde ele se sai melhor, né? Ele tem essa característica de ponta, ele joga bem espetado, e até se entendeu em algumas situações com o próprio Alex Telles, tá? E aqui a gente vê como ele também arrisca finalizações até com a perna direita, né? Tão confiante que ele é. É um Botafogo que tem o Telles, e não normalmente juntos, tá? Mas assim, se tem um Telles que é um jogador de mais construção, um lateral construtor, um cara que tem uma boa bola longa, um cara que consegue construir bem e romper linha. E se tem o Cuiabano, que é a característica diferente, mas que também consegue romper linha na condução, no arrasto, na velocidade, que é a característica de um ponto. Então, a decisão do Paiva de jogar o Cuiabano um pouco mais para frente, principalmente no momento em que não tinha o Savarino, e que ele não tinha o Jefinho, e que ele não tinha o Matheus Martins, isso, exatamente, obrigado. Foi uma boa alternativa que ele escolhe, assim, uma alternativa criativa, né? Porque entendeu as características do Cuiabano e explorou isso da melhor forma. Exato, né? Apesar dele ter essas características ao longo de toda a carreira, em poucos momentos ele foi utilizado mais à frente. No Botafogo nunca, no Grêmio um pouco mais, mas ainda assim pouco na carreira, né? E é um jogador que tem essa origem mais no ataque até do que como lateral, né? E a gente pode até projetar ele no Nottingham Forest, de repente, no futebol inglês, ele vai ser muito mais uma peça ofensiva do que, de fato, um cara que vai participar da parte defensiva, né? Sim. Enfim, o Cuiabano também consegue fazer jogadas por dentro, né? Ele é um lateral construtor também. E a gente vê aqui ele nessa oportunidade junto com o Alex Telles, né? Sim. E aí recebe essa bola e mete um 3D bonito, que passa muito perto. Então, assim, é um cara que tem bastante repertório, tá? Aqui é o Igor Jesus na movimentação e companheiro dele, continua sendo companheiro dele, né? Os dois vão ao Nottingham Forest. Ele sustenta a jogada, deixa pro Cuiabano, o Cuiabano infiltra. E, de novo, assim, jogadas muito semelhantes, tá? É sempre ele com condução, com drible, com finalização. Então, é um jogador que tem poder de decisão. A gente viu em várias situações, até na própria Copa Libertadores, como ele foi importante, né? Nessa partida contra o Carabobo, se eu não me engano. Isso, exatamente. Ele faz uma finalização, gera o rebote, né? E o companheiro dele faz o gol. Depois, na mesma partida, é ele quem decide, novamente, atuando por dentro. As duas jogadas, ele tá nesse meio espaço, como a gente costuma chamar, né? Entre o lateral e o zagueiro, né? Nesse espaço ali que surge e ele ataca muito bem essa questão do espaço que aparece, né? Um jogador que tem bastante atitude e aqui a gente vê como as jogadas mostram ele no terço final. Ele vai, recupera uma bola, chega no fundo, levanta a cabeça e acha uma boa assistência. O gol acaba não saindo por causa de uma boa defesa do Rossi. Mais uma jogada muito semelhante, tá? Ele vai ao fundo, levanta a cabeça e, de novo, assiste o seu companheiro, né? Coloca uma bola ali perfeita pro companheiro dele finalizar, acaba não saindo de novo. Mas é um jogador muito criativo, cara. Sim, um cara que gera muitas situações para a equipe do Botafogo. E a gente tem uma série de lances, porque o Cuiabano, de fato, é um jogador que tem muito repertório. Você vê como a bola
cruzada dele, né, o cruzamento dele de fato também é muito bom. Por quê? Por conta da sua qualidade técnica, né? Ultrapassagem novamente, é uma partida difícil contra o Flamengo. Faz a ultrapassagem, um cruzamento perfeito e é uma defesaça mais uma vez do Rossi. Você vê como o Rossi também foi importante, né? Para tirar algumas assistências ali do Cuiabano, né? É bem verdade. E aqui, falando mais do cruzamento dele, né? Um jogador que mesmo da intermediária, olha a bola que ele coloca pro companheiro, né? Sim. É aquele cruzamento procurante, como a gente costuma dizer, né? O cara coloca a bola na frente pro companheiro atacar, né? E aqui mais uma oportunidade, um cruzamento até semelhante, né? Ele vai, faz uma jogadaça e cruza meio de bico, meio de 3 dedos. Então um cara que tem... O melhor é o drible dessa jogada. O melhor é o drible dessa jogada. Foi muito bem, cara. Ele vai costurando em velocidade e tem uma solução inteligente ali, até com um biquinho ali, né? Então, assim, é um cara que tem visão de jogo, você percebe nessa situação, como ele enxerga bem a entrada dos seus companheiros e essa, de fato, vira uma assistência, né? Aquele... cruzamento no chão ali que fica muito fácil. De novo, a mesma oportunidade, né? Que ele coloca ali e agora o seu companheiro acaba acertando. De novo, um cruzamento até semelhante. Esse ele chega um pouco mais no fundo e acaba dando uma assistência. Contra o Corinthians, o jogo estava muito encardido. Esse jogo foi 1-0 para o Botafogo, tá? Ano passado, assim, extremamente importante para a equipe ser campeã brasileira essa vitória. Mais uma jogada, ele aparece como um ponta, cruza aquela bola procurante, fica muito fácil para o companheiro. Para não dizer que é algo do Botafogo, tem um lance dele na Seleção Brasileira Sub-20, fazendo a mesma jogada, tá? Como um ponta novamente, atacando pelo lado esquerdo, e ele vai e faz um cruzamento. Esse não foi tão bom, mas acabou encontrando o companheiro dele. Agora a gente vai para aquelas finalizações dele, né? Os gols do Cuiabano. Você percebe que nesse primeiro lance ele acha uma solução assim espetacular, né? O Marlon deu um lançamento incrível, tem análise do Marlon aqui no canal, inclusive, né? Mas ele com essa finalização aí foi ainda melhor do que o lançamento do Marlon. Se ele não faz esse golaço, ninguém lembra do lançamento. Exatamente. Aí ninguém chama a atenção do lançamento, né? Exatamente. E aqui mais uma jogada dele, infiltrando, né? A defesa do São Paulo até estava bem povoando ali, né? Povoando bem a jogada ali. Ele consegue entrar, rasgar a defesa e rapidamente domina com a perna direita, chuta com a perna esquerda. Mais um lance de finalização. Cara, ele é um jogador muito completo no ataque, né? A gente falou de cruzamento, falou de ultrapassagem, finalização. E aqui a gente pode ver pelo repertório dele, mesmo em pouco tempo, né? Como ele tem bastante qualidade. Aqui um lance, um dos últimos lances desse vídeo, ou o último lance desse vídeo, para mostrar... Logo na estreia dele, né? Não na estreia, mas no começo da passagem dele pelo Botafogo, né? Como ele foi inteligente nessa jogada, atacando o espaço aqui que a defesa do Grêmio deu, né? E a defesa do Grêmio tá até bem montada, tá os 4 defensores ali, mas quem não acompanha é o ponta direita. E aí ele ataca bem esse espaço, é sempre um elemento surpresa, vai e faz um belo gol. Então, Vicenzo, um jogador que foi muito bem no Botafogo, que teve uma boa passagem, mesmo em pouco tempo, conseguiu deixar a sua marca, sai com títulos, sai com um momento muito bom e vai ao futebol inglês agora para o Nottingham Forest. Então, para o torcedor que gosta de um jogador com qualidade, Cuiabano é um desses caras que vai ao futebol inglês representar bem o nosso país, um cara que fez história no Botafogo. Torcedor do Botafogo que está acompanhando esse vídeo, pode deixar nos comentários qual que é a sua impressão do Cuiabano, né? Porque a gente tem uma impressão muito positiva e é sempre bom ter o feedback do torcedor também. Com certeza, e assim, é lógico, né? É um jogador jovem, é um jogador em franca evolução e evoluiu muito no Botafogo e vai para um mercado em que ele tem que melhorar defensivamente também, né? Não é um lateral defensivo, não tem nisso a sua principal característica, mas é um mercado, o futebol inglês é um futebol de intensidade o suficiente para que todo mundo no campo precise duelar bastante e precise ganhar esses duelos. Então é um jogador que vai ter que se readaptar a um cenário. Agora, é muito mais fácil você ser um lateral que ataca bem e tem um instinto para a coisa e aprender a defender, do que um lateral que defende bem, mas tem que aprender a atacar. É mais difícil aprender a atacar do que aprender a defender. Então é um Cuiabano que tem um potencial bem legal lá na Inglaterra. Margem de evolução grande, né? Margem de evolução pensando em seleção brasileira, tá? Pois Se ele aprender mais a parte defensiva, é uma posição ele vira um carente, candidato. é uma posição super carente nessa seleção brasileira, nessa atual geração do futebol brasileiro, né? Então é um jogador que tem qualidade, tem margem de evolução, é bem interessante e tem, assim, potencial físico também para disputar, para duelar bastante lá na Inglaterra, o que é bem necessário, né? Vamos ver. Nottingham Forest, que teve uma temporada bem interessante nessa última temporada europeia. Vamos ver se consegue manter o nível com Cuiabano, Igor Jesus e Jair. Vai ser bem maneiro. Vamos entender exatamente como vão ser utilizados ou não lá no Nottingham Forest. Mas ainda beleza? jogam no Mundial de Clubes. Jogam no Mundial e o torcedor do Botafogo vai gostar de ver o Cuiabano e esses outros dois jogadores também no Mundial de Clubes da FIFA, o Super Mundial, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Tem guia aqui no canal, tá? Na semana que vem, a partir da segunda-feira, a gente começa a analisar todos os adversários dos times brasileiros na fase de grupos da competição e a gente vai, logicamente, fazendo a análise dessa cobertura com você, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante, importante e mais ele recomenda para o torcedor do Botafogo, para quem gosta de futebol e, logicamente, potencial para a seleção brasileira, todo mundo está interessado. Abraço, até a próxima!